endereçar aqui os cumprimentos, naturalmente agradecer ao Dr. Paulo Nunes de Abreu o convite e à organização para estar aí hoje e lamentar e penitenciar-me por, efetivamente, por um percalço de última hora, não conseguir estar, efetivamente, convosco aí. Um cumprimento também para a mesa, para o Dr. Pedro Ramos, estimado amigo, também para o Dr. Alberto Jesus, também já um percurso também conjunto de trabalho, e naturalmente também ao Dr. Fernando Almeida, um abraço, e o meu presidente, naturalmente também não poderia deixar de cumprimentar. Um beijinho também à EMA e, por fim, também um abraço à professora Maria do Céu Machado, que tenho depois muita expectativa de ouvir no final da sessão. Eu vou desde já partilhar aqui a tela, espero que consigam efetivamente. Peço só que confirmem se veem a tela. Sim, aqui conseguimos ver a tela. Está um slide da Associação Nacional de Médicos de Saúde Pública em Muito bem. Eu estarei então, enquanto Presidente de Mesa da Assembleia Geral da Associação. Enfim, a Associação representa, aqui ainda antes do distanciamento físico e da utilização das máscaras, parte importante da força de trabalho que ao longo destes 2 anos, e enfim, ao longo de uma vida também, tem contribuído para proteger a saúde dos cidadãos. Eu falarei um pouco então sobre a vacinação e sobre a testagem, e é um reconhecimento de que, efetivamente, a vitória da ciência, que foi, em tempo recorde, conseguir colocar ao dispor da população esta enormíssima ferramenta que nos tem permitido controlar a pandemia. E digo controlar, mas não resolver, porque ainda sabemos bem que, como também já foi referido, que enquanto não tivermos uma cobertura que seja minimamente abrangente à escala global, continuaremos a lidar com os problemas e, eventualmente, sempre preocupados que possa surgir uma eventual nova variante para as quais as nossas vacinas não sejam ainda tão robustas e, portanto, essa dificuldade. E, portanto, reconhecer desde logo que as vacinas, sendo uma importantíssima ferramenta, não são uma bala de prata. E, portanto, não podemos também esquecer o resto das medidas subitamente apenas porque temos as vacinas, que foi talvez até um erro que cometemos precipitadamente no final de 2020 e com as consequências que conhecemos depois no início de 2021. Portanto, estas outras medidas fazem sentido, devemos pensá-las e ter a capacidade de as implementar. Enfim, o testar, seguir, rastrear. Agora estamos, de alguma maneira, a abandonar essa abordagem. A adaptação das atividades diversas e a questão que já foi referida também, como, por exemplo, a utilização da máscara, tem aqui um papel ainda importante e acredito que, pegando até na temática da mesa, no futuro há aqui algumas aprendizagens que nós devemos manter e diria que a questão da máscara para os mais vulneráveis, para as pessoas sintomáticas, provavelmente continuará a ter um papel em futuros invernos. Naturalmente, reforçar os meios. Constatamos que havia aqui várias fragilidades e, portanto, é importantíssimo fazermos esse diagnóstico. Julgo que a ferramenta da OMS, a avaliação externa conjunta, que tem sido principalmente aplicada em países de baixo rendimento, porque fazer a avaliação externa tem sido, digamos, um parâmetro para depois aceder a financiamento externo. Nós, como tendencialmente não estamos tão vulneráveis a essa necessidade, não temos tido tanta necessidade de o fazer, mas eu julgo que esta avaliação externa permitir-nos-ia, de facto, identificar melhor as nossas vulnerabilidades e resolvermos algumas delas de forma mais ou menos sistemática. Outro aspecto é a questão do equilíbrio entre aquilo que é a problemática da Covid e as outras doenças que, naturalmente, não desapareceram. A vacinação, enfim, já falei brevemente da questão do desenvolvimento, portanto, uma enorme vitória da ciência. A questão da produção, efetivamente, é algo muito complexo, porque desde as questões do ritmo da sua produção aos problemas logísticos da mesma, enfim, com a disrupção nas cadeias de abastecimento de uma série de bens, também fruto da pandemia, revelaram-se difíceis de ultrapassar. Depois temos as questões do armazenamento e da distribuição, algumas com maior, outras com menor complexidade. Recordo, por exemplo, que nós tínhamos, algumas das vacinas tinham requisitos de conservação particularmente exigentes, o que não era consentâneo com as redes de distribuição de muitos dos países. E, portanto, essa enorme dificuldade. A questão da administração, em que nós apostámos por concentrar esse papel nos centros de vacinação,
com uma enorme mobilização de recursos, mas que eventualmente poderíamos também ponderar até que ponto é que quer a rede do Serviço Nacional de Saúde, que de resto se manteve a funcionar do ponto de vista da vacinação, quer também outras estruturas, como são o caso das farmácias, com uma enorme capilaridade do ponto de vista da população, podiam efetivamente ter tido aqui um papel importante. Depois a questão do registro, nomeadamente no que diz respeito ao sistema de informação e à necessidade de farmacovigilância, particularmente em vacinas que estavam agora a chegar ao mercado e, portanto, até envoltas em toda aquela controvérsia e, portanto, a necessidade de que, efetivamente, esta farmacovigilância fosse particularmente célere e particularmente eficaz. Quando falamos do sucesso português, e aqui refiro-me apenas à componente vacinal, é verdade, como também já foi dito pelo Dr. Fernando Almeida, que o contexto também era particularmente propício. Enfim, temos a maior confiança vacinal do mundo, temos uma equipa de profissionais de saúde particularmente treinados e mobilizados para a vacinação, maxime os tais centros de vacinação. Tivemos, como não temos, ou pelo menos raramente temos, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, uma enorme autonomia e flexibilidade na organização destes serviços, portanto, aquilo que foram os centros de vacinação, e, portanto, isso permitiu também uma enorme mobilização de meios sem paralelo, diria, e, portanto, quer dizer, nós estamos habituados a fazer omeletes sem ovos. Aqui tínhamos ovos à descrição, passo a expressão mais liberal, e, portanto, acabou por também criar condições para que o sucesso fosse maior. Naturalmente, aqui as autarquias também têm um papel, enfim, agora puxo também um pouco a brasa à minha sardinha, e efetivamente o envolvimento das mesmas na implementação dos tais centros de vacinação, bem como o próprio sistema de informação, que acabou por permitir uma recolha de informação muito ágil e que eu julgo que tem também vantagens para o futuro. Nós já estávamos no processo de criar o e-vacinas, este foi, digamos, um desafio adicional nesse sentido. Não me vou deter muito, até porque o tempo é escasso em relação a esta questão, mas é apenas para documentar que, efetivamente, nós, na Europa, temos, apesar de tudo, uma importante confiança vacinal, globalmente considerada, e, portanto, acaba por ser um contexto propício, mas quando acabamos por perceber que até de 2018 para 2020 melhorou aquilo que era a confiança da população europeia nas vacinas e também sinalizar aquilo que é, enfim, um pódio e um primeiro lugar que muito nos orgulha, que é efetivamente nós somos o país da União Europeia com maior confiança vacinal, o que propicia a tal maior adesão da população. Sem prejuízo, por exemplo, agora nas camadas mais jovens, o sucesso ter sido relativo e, portanto, também fruto de toda esta controvérsia que acabamos por assistir. Limitações. Evidentemente, continuamos com problemas nas bolsas de não vacinados, e, portanto, isso continua a ser um problema para a Covid, como é um problema para múltiplas outras doenças. Por exemplo, nós, em relação a outros países, estamos mais protegidos em relação ao sarampo, mas, esporadicamente, encontramos pequenos surtos que acabam por, como bem sabemos, ter, por vezes, consequências bastante gravosas, mas, apesar de tudo, sem paralelo com aquilo que acontece a nível europeu. No caso da Covid, eu julgo que essa questão também se colocará, mas temos mais dificuldade em identificá-las, na medida em que, apesar de tudo, a incidência da doença é bastante distribuída e, portanto, não conseguiríamos, talvez, ter resolução para identificar estas bolsas de não vacinados. A questão da durabilidade da imunidade é pertinente, ou seja, se nós entrarmos aqui numa lógica, como também foi referido, de vacinar de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, naturalmente que haverá aqui uma certa fadiga e, portanto, isso também é um problema. Temos também a questão das diferentes vacinas que estão no mercado. Nós, felizmente, conseguimos aceder rapidamente a vacinas que têm uma elevadíssima efetividade, mas nem sempre foi assim. E, portanto, há contextos de países que também têm, enfim, uma cobertura vacinal robusta, mas que depois, na prática, do ponto de vista da efetividade, ficam bastante aquém do que é a nossa realidade. Nós conseguimos, de alguma forma, inverter essa tendência através da substituição de algumas vacinas que adotámos inicialmente e, portanto, isso é uma vantagem, mas pode funcionar, efetivamente, como uma limitação. Em relação às vacinas, muitas vezes são também vítimas do seu próprio sucesso, ou seja, o facto de agora a doença ter baixa severidade, parece que as pessoas, muita gente diz, não valia a pena ter-me vacinado, quando a questão é precisamente o inverso, ou seja, temos uma baixa severidade porque as pessoas se vacinaram, porque tendencialmente temos uma elevadíssima cobertura vacinal. E, portanto, enfim, esta desvalorização do papel das vacinas acaba por, de alguma forma, contribuir
para o seu insucesso. É importante ter nota também que, por exemplo, uma vacina como a da gripe, que tendencialmente tem efetividades bastante mais baixas do que as da Covid, também nos coloca perante um desafio diferente. E, portanto, eventualmente agora, a questão da combinação das vacinas Covid, gripe, eventualmente outras que possamos considerar que façam sentido incluir, poderá vir a ser uma mais-valia importante. Naturalmente que a questão das outras doenças, beneficiando desta tecnologia de RNA mensageiro, é também bastante interessante e, portanto, esta capacidade de uma forma muito mais ágil de atualizar, de mudar a vacina, na medida em que o que nós inoculamos são as instruções para produzir um antigénio, portanto, uma muito maior simplicidade. E depois, obviamente, também a questão da mudança comportamental, tudo isto vai induzir, colocando as vacinas, que é uma discussão que eu penso que não faz sentido termos em Portugal, que é a questão da obrigatoriedade ou da não obrigatoriedade, porque a evidência que temos é que mesmo países que têm obrigatoriedade não têm coberturas vacinais melhores que as nossas, que já são efetivamente muito elevadas. Muito rapidamente também sobre a questão da testagem, até porque já foi bastante abordada. Eu julgo que foi importantíssimo desde o início termos essa abordagem integrada, sinalizar que é uma doença, tirando as escassas situações, como os casos da perda do olfato ou do paladar, é de muito difícil diagnóstico clínico, porque se confunde com múltiplas outras doenças. Enfim, temos um quadro bastante variado, muitas vezes até com apenas queixas gastrointestinais, e, portanto, o diagnóstico laboratorial revelou-se absolutamente essencial para identificar estes casos. Tivemos, desde logo, a técnica mais o gold standard, não é? A PCR. Depois fomos evoluindo para outras metodologias, nomeadamente os testes de antigénio e, mais tardiamente, também na modalidade de autoteste. Houve aqui uma questão também que se colocou sobre a capacidade dos dispositivos pessoais, os wearables, terem aqui algum papel na identificação através da temperatura, através de outras detecções, mas ainda estamos longe de que essa tecnologia possa ser massificada. E, propositadamente, coloquei aqui separado os testes de anticorpos, porque efetivamente não têm um papel do ponto de vista diagnóstico. Têm um papel do ponto de vista do conhecimento daquilo que acontece na população, daí que os inquéritos serológicos façam sentido, mas para o diagnóstico individual, o teste serológico efetivamente foi, até diria, numa fase inicial, erradamente utilizado. E, portanto, é fundamental que tenhamos essa percepção. Numa fase inicial, permitiu-nos perceber que havia muito mais casos de infecção do que aqueles que nós tínhamos diagnosticado. Mais recentemente, constatámos que, obviamente, essa diferença acaba por ser bastante mais reduzida. Os testes multiplexing, que permitimos, de facto, multiplicar a nossa capacidade de identificar os agentes, têm também aqui um papel e eu espero que no futuro possam também ser o caso. Enfim, temos já, por exemplo, testes de antigénio, testes rápidos, que já correm dois testes de influenza e de Covid-19. E, portanto, isso pode ser útil precisamente também no contexto em que já temos uma circulação maior de outras patologias. A testagem pode ter sido feita em diversos contextos e eu acho que faz sentido que em alguns contextos ainda continue a ser feita, numa ótica de rastreio, e verdadeiramente rastreio, porque houve também algumas confusões em relação ao que eram efetivamente rastreios, e, portanto, pode fazer sentido em alguns locais, os rastreios. Naturalmente, tivemos aqui uma parte grande do diagnóstico que foi oportunístico, em contextos em que as pessoas acabavam por se testar fortuitamente, e houve também uma parte relevante que foi devida a imposições legais, como o acesso a eventos, a viagens, a visitar estabelecimentos de saúde ou os lares, e, portanto, também aí conseguimos identificar alguns casos e, potencialmente, evitando a disseminação da doença. Trago-vos agora, enfim, esta evolução, também já foi abordada. Algo que nos preocupa neste momento tem a ver com a elevada positividade, ou seja, estamos muito acima dos 4% que o ECDC preconiza como o limiar. Não é menos verdade, com esta descida agora importante da testagem, também tendencialmente vamos estar a testar mais pessoas sintomáticas e, portanto, a positividade também naturalmente maior. E, portanto, estes 4% talvez fizessem sentido num determinado contexto, talvez agora tenhamos que repensar qual é o nosso objetivo em relação a essa matéria. Dar aqui uma nota também sobre o papel da microbiologia molecular, na medida em que nos permite hoje, com uma resolução tremenda, perceber o percurso das infecções à escala global.
e, portanto, isso permite também abrir a porta para outras possibilidades do ponto de vista da investigação e controle de surtos no futuro. E, portanto, eu julgo que a aprendizagem que tivemos agora também nos traz enormes mais-valia. Muito importante, último slide, a questão da testagem enquanto tendo aqui um papel relevante na monitorização da doença e das doenças e, portanto, talvez dar aqui ferramentas às pessoas para poderem elas próprias também identificar esses casos e sinalizar aqui uma questão que é muitas vezes burocrática, mas que complica bastante o próprio sistema. Com um sistema em que nós possamos disseminar a testagem, talvez consigamos aceder por exemplo, um certificado de incapacidade temporária, que agora implica que as pessoas consultem um médico, de forma mais ou menos autónoma, como de resto acontecia com os certificados de isolamento. Eu não estou a dizer certificados de isolamento para doenças que já conhecemos. Estou apenas a dizer que talvez alguém que tenha gripe possa ficar em casa 3 ou 4 dias, apenas após a realização do teste e que lhe permite, então, essa justificação junto da sua entidade patronal. E julgo que isso poderia ser uma mais-valia importante para o futuro. Muito obrigado, não me alongo mais, agradecer a oportunidade e ficarei naturalmente disponível depois para o debate. Muito obrigada. Salva de palmas aqui também para esta intervenção de grande e muito alto nível. Participar neste importante evento, cumprimentar todos os presentes, o professor Fernando de Almeida, o Dr. Pedro Ramos também, o Dr. Ricardo Mexico, que comigo partilha este painel, e também o Dr. Herberto de Jesus. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Farei uma breve apresentação sobre aquilo que também foi o contributo dos farmacêuticos, e nomeadamente aqueles que trabalham em farmácia comunitária, para este esforço conjunto que já tão bem aqui foi descrito, mas também, no fundo, que sirva de inspiração para todos nós, esta sessão, para nos prepararmos para o exercício pós-pandémico, como já muito bem referiram todos os que antes. Obrigada e peço desculpa por esta dificuldade. Parece incrível como é que ao fim de 2 anos, neste contexto pandémico, ainda nos acontecem estas coisas. Mas, como disse, aqui a minha apresentação vai ser focada no contributo das farmácias ao nível da vacinação e testagem na era pós-pandémica, mas com um foco também importante naquele que foi o papel e o contributo das próprias regiões de saúde e, nomeadamente, das câmaras municipais e das regiões autónomas neste esforço conjunto, nomeadamente em termos da testagem efetuada através das farmácias, e que de alguma forma permitiu que este esforço, no fundo, nos colocasse numa situação ao dia de hoje muito mais positiva e também otimista do que aquela que nos encontrávamos há alguns meses atrás. Apesar de que, como já foi dito e muito bem pelo Sr. Secretário-Geral da Saúde da Madeira, aqui a verdadeira arma é das infecções, da epidemiologia da doença e da taxa de infecções que ainda hoje ocorrem. Ao nível das farmácias e durante a pandemia Covid-19, apenas fazer aqui referência ao facto de que, efetivamente, as farmácias e após uma primeira fase de descoberta acerca do vírus, que ainda hoje se mantém, acerca da epidemiologia e os desafios que nos trazem novas variantes que, entretanto, vão surgindo, aqui houve uma tentativa por parte das farmácias de serem proativas, tanto do ponto de vista de se associarem às instituições de saúde na passagem de informação fidedigna e atual sobre a epidemiologia da doença e as melhores formas de se protegerem, como também de garantir aquilo que é o seu papel fundamental ao nível da garantia do acesso aos medicamentos e à saúde. E foi nesta perspectiva também que foram desenvolvidas várias iniciativas em termos da dispensa de medicamentos, nomeadamente daqueles tradicionalmente dispensados em farmácias hospitalares, e até iniciativas que permitiram fazer chegar os medicamentos à casa das pessoas, principalmente aquelas que se encontravam em situação de confinamento. Depois, numa fase mais posterior, ao nível da pandemia, e até porque, entretanto, a tecnologia foi avançando e assim permitindo, efetivamente houve aqui um papel assumido pelas farmácias ao nível da dispensa de testes rápidos de antigênio e também à sua realização.
Para responder às necessidades da população, como referi, aqui o nosso grande objetivo era proporcionar uma maior facilidade no acesso, mas com esta missão fundamental e este propósito fundamental de atuarmos de forma integrada com o sistema de saúde no combate à pandemia e de acordo com aquilo que fosse também o chamamento e a complementaridade que tinha de ser garantida com os serviços que, entretanto, também estavam a ser mobilizados pelo próprio sistema de saúde, pelo Serviço Nacional de Saúde e pelas também regiões autónomas. E nesta medida, e focando nos dois temas que nos trazem hoje aqui, a nível da testagem, e nomeadamente nos testes rápidos de antigênio e na vacinação, um pouco abordar aqui estes temas. Relativamente aos testes rápidos de antigênio, falar aqui sobre na realidade, aquela que foi uma grande inovação da integração das farmácias enquanto entidades registadas junto das entidades de saúde e nomeadamente para acesso ao SINAV, o que foi um passo bastante importante na medida em que permitiu haver uma integração com aquilo que era o sistema de informação utilizado para reportar e notificar os casos positivos e que permitia depois disputar uma série de ações, nomeadamente em termos de rastreamento de contactos, etc., que era verdadeiramente importante numa perspectiva de se poder travar a cadeia de transmissão. E, efetivamente, por esta via, e agradecer ao professor Fernando Almeida também o papel importante que teve neste domínio, as farmácias foram inseridas na Estratégia Nacional de Testagem, na realidade desde janeiro de 2021. Aqui, em termos de, não vou pormenorizar, em termos da organização do serviço, dos dispositivos médicos utilizados, mas como é óbvio, todo o desenvolvimento do serviço foi sendo feito tendo em conta aquela que era a informação disponível, as melhores práticas em termos da disponibilização deste tipo de tecnologia e também tendo especial atenção à presença dos profissionais que efetuavam estes testes nas farmácias, de modo a que os testes fossem efetivamente não só bem conduzidos, como também notificados em tempo útil para que se pudesse cumprir o seu propósito. Um passo importante que foi dado em julho de 2021 foi efetivamente o SNS, o Serviço Nacional de Saúde, passar a comparticipar o serviço de testagem Covid-19 nas farmácias, o que permitiu efetivamente abranger uma população bastante mais alargada e com um número de testes suficiente para cobrir aquelas que eram as necessidades, não só as necessidades perante sintomatologia evidente que surgia, mas sobretudo pelas imposições que se efetivaram em relação aos casos em que as pessoas tinham de apresentar teste negativo para executar determinadas tarefas. Em termos dos testes rápidos de antigênio, estes são os grandes números, mais de 1.500 farmácias, que são mais de 50% das farmácias em território nacional, inscritas para a realização de testes, com mais de 10 milhões de testes realizados nas farmácias, sendo que este número está, como é óbvio, em permanente atualização. Mais de 1.300 farmácias inscritas na atenção no Serviço Nacional de Saúde, sendo que algumas farmácias, como aquelas que se situam, por exemplo, nas regiões autónomas, poderão não estar inscritas nesta convenção, com mais de 6 milhões de testes via convenção SNS e depois temos estas 221 farmácias com testagens em parcerias locais que já vou especificar. E, efetivamente, é sobre esta matéria que eu gostaria também de refletir aqui aquele que foi o papel das regiões e dos municípios no apoio a este papel das farmácias na saúde pública. E, efetivamente, este apoio foi proporcionado não apenas ao nível da própria comparticipação que algumas câmaras municipais e as regiões autónomas, nomeadamente a região autónoma da Madeira, que foi aqui pioneira neste aspecto, que permitiram efetivamente tornar esta testagem mais acessível à população em complementaridade com os laboratórios de análises clínicas. Mas também, para além dessa comparticipação, a manifestação pública, digamos assim, de apoio à realização destes testes nas farmácias e também e mesmo a um reencaminhamento das pessoas para estes locais para poderem ser testados. E temos aqui alguns exemplos de presidentes da Câmara, tanto a informar a população que havia este recurso, como também, no fundo, a realizar o próprio serviço nas farmácias, de modo a inspirar também confiança à população e inspirar, no fundo, as pessoas a utilizar o serviço.
Claro que este papel da testagem também foi muito importante e continua a ser muito importante como via de apoio à economia local. E, por exemplo, no âmbito do acordo com a Câmara Municipal de Lisboa, para além dos walk-ins, digamos assim, nas farmácias comunitárias, ou seja, pessoas que se deslocam às farmácias comunitárias para realizar o teste, foram efetivamente realizadas ações massivas de realização de testes rápidos, por exemplo, nos mercados da capital, no sentido de podermos continuar a ter este tipo de atividade económica e, portanto, recuperar a atividade económica por esta via, sendo que foram alargados também os testes, para além daquilo que também era o âmbito da coparticipação pelo Serviço Nacional de Saúde, aos trabalhadores da cultura, restauração, comércio e hotelaria, como complementaridade, digamos assim, de esforço da Câmara ao esforço do Serviço Nacional de Saúde. Aqui, precisamente, também na região da Madeira, a região autónoma da Madeira, como referiu, estabeleceu de forma pioneira um protocolo com a ANF para a realização de testes Covid nas farmácias, que passou a inicialmente incluía pessoas da região, depois passou a incluir turistas nacionais e estrangeiros, a realização de testes em eventos, depois também o envolvimento nas escolas para a retoma da atividade escolar. O objetivo foi claramente aqui monitorizar um desconfinamento gradual através de uma campanha de testagem em massa e que também foi ele próprio um contributo para a saúde pública e recuperação da atividade económica da região, no nosso entendimento. Também sobre esta matéria, as farmácias apoiaram também, e nomeadamente neste último regresso à escola, os estudantes e a comunidade escolar, uma vez que no âmbito até da comparticipação que foi estabelecida pelo Serviço Nacional de Saúde, a ANF celebrou 2 acordos para campanhas nacionais de testagem, um protocolo com as escolas para testar os próprios estudantes e um acordo que existiu entre a ANF e a Segurança Social para testar os trabalhadores do pré-escolar e estas campanhas chegaram a mais de 35 mil trabalhadores e duraram até ao dia 21 de janeiro, sendo que não é aqui referido neste slide, mas como referi também na região autónoma da Madeira, houve a intervenção das farmácias também em complementaridade com os laboratórios de análises clínicas na testagem nas escolas da região também. Termino a apresentação falando de uma forma muito breve da vacinação e a rede de farmácias. E, efetivamente, como o Dr. Ricardo Mexia aqui referiu, as farmácias não foram envolvidas no esforço de vacinação contra a Covid-19. No entanto, estamos em crer que fará todo o sentido numa perspectiva de acompanhamento e de revacinação e de reforço da vacinação, que as farmácias possam eventualmente também ser locais onde as pessoas se possam deslocar para esta vacinação de reforço, tendo em conta a proximidade que as farmácias têm das pessoas e o facto de que as farmácias têm estado envolvidas no esforço de vacinação da população para várias doenças, incluindo a gripe, desde 2008. E é importante também reforçar sobre esta matéria que, neste momento, todas as vacinas que são administradas nas farmácias portuguesas são imediatamente registadas no boletim eletrónico, portanto não há aqui diferença entre as vacinas serem administradas nos centros de saúde ou nas farmácias, tendo em conta esta obrigatoriedade de registro. Dizer, no entanto, que apesar de não termos sido envolvidas no esforço de vacinação Covid-19, apesar de que nestes países, estes são alguns dos países onde isso efetivamente aconteceu, fomos, no entanto, chamados a participar do esforço de vacinação contra a gripe em 2021, 2022 e também em 2020 e 2021, sendo que só este ano foram dispensadas mais de 650 mil vacinas contra a gripe nas farmácias portuguesas e em que 63% foram administradas nas farmácias. Termino apenas com a referência ao facto de que também este programa foi, no fundo, apoiado pelas regiões e pelas câmaras municipais, no sentido de que a remuneração do serviço à farmácia, pelo serviço de vacinação contra a gripe, tanto este ano como o ano passado, tinha aqui a possibilidade de ser, no fundo, apoiado pelas câmaras municipais,
e em que, no fundo, nós assegurávamos a vacinação de pessoas com doenças crónicas e pessoas imunodeprimidas e também aos cidadãos com 60 ou mais anos, neste esforço, como já referi, de complementaridade para podermos efetivamente chegar aos números preconizados de 75% de cobertura vacinal da Organização Mundial da Saúde. E por último, dizer que efetivamente este é o nosso desígnio, a nossa missão, incluir a farmácia como uma estrutura de saúde complementar àquelas que são proporcionadas pelo sistema de saúde e proporcionar um serviço completamente centrado na pessoa, nas suas necessidades, nas suas expectativas e também nas suas preferências. E com isto termino, agradecendo mais uma vez o amável convite que me foi dirigido para estar hoje aqui presente com este estimado painel e estar, como é óbvio, disponível para quaisquer questões. Muito obrigada. Muito obrigada.